Olá, bom dia a todos. Agora são 6 horas e 5 minutos e está começando mais uma edição do A Notícia de Frente. E ufa, acabou 2020. Hoje... Começando o ano. Começando o ano. Hoje, dia 4 de janeiro de 2021. E é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do Notícia de Frente, o professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, jornalista Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente semana a todos. Primeira segunda-feira do ano, uma segunda-feira com pensamento positivo, isso é muito importante. E que todos os sonhos, todas as realizações possam realmente, todas as vontades, né, possam realmente ser realizadas neste ano de 2021. Boa sorte. Muito bem, e 2021, pelo menos aí na área do transporte coletivo, começa com uma notícia que não é muito boa, não é? Intermunicipal, né? Intermunicipal. A tarifa de ônibus entre Cuiabá e Várzea Grande já está em vigor, né? A nova tarifa é de R$ 4,10. A notícia está aqui no Gazeta Digital, dando conta de que desde 1º de janeiro essa tarifa já é de R$ 4,10. O valor praticado atualmente é de R$ 3,75. O governo de Mato Grosso divulgou uma nota esclarecendo o seu posicionamento sobre o assunto, dizendo que o aumento da tarifa, confirmado pela Associação dos Transportadores Urbanos, foi aprovado pela Agência Estadual de Regulação de Transporte. Conforme a MTU, a tarifa do sistema intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande não sofria aumento desde o ano de 2018, mesmo sendo previsto o reajuste anual conforme contrato da concessão. A frota intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande opera com 78 carros em 9 linhas e transporta, em média, 18 mil passageiros neste período da pandemia. Muito bem. Aumenta, não é? Agora o que é difícil é melhorar esse caótico transporte coletivo também nessas linhas intermunicipais, não é, professor? Exatamente. E o transporte coletivo pode ser uma carroça. Já foi considerado um dos piores transportes coletivos do Brasil. Isso é fato e é perceptível pela população. Mas, por uma questão de ordem, vamos dizer assim, todo ano a própria AGER, né, e as empresas de transporte coletivo podem fazer o reajuste. Mas qual o motivo desse reajuste, considerando o cenário que nós nos encontramos hoje? Meio à pandemia, milhares de pessoas desempregadas, tudo que de certa forma funcione como aumento pesa no bolso do trabalhador, sem dúvida alguma. Então, é muito complicada essa situação, considerando principalmente que tanto a Prefeitura de Cuiabá, quanto o Governo do Estado, quanto a Prefeitura de Várzea Grande, que deveriam, de certa forma, ter um pouquinho mais de coragem e fazer o enfrentamento com os proprietários de ônibus, para que realmente pudessem, pelo menos, manter o valor da passagem durante um período específico, deste agora, de retomada de contaminação da Covid-19, não o fazem. E as concessionárias, tanto as empresas de transporte coletivo, como concessionária de energia, por exemplo, todas elas que deveriam ter um pouquinho mais de responsabilidade social, né, entenderem, de certa forma, que a população, ou boa parte da população, está passando por uma necessidade muito grande, deveriam, de certa forma, dar a sua contrapartida social, mas não o fazem, infelizmente. Apesar de, recentemente, nós temos aí alguns benefícios para as empresas de ônibus, que nada mais são do que empresas milionárias. Empresas que, de um lado, faturam muito dinheiro e, ao mesmo tempo, com esse poderio todo de capital, de dinheiro, esse poderio financeiro, regulam, entre aspas também, politicamente, um sistema. Quer dizer, tem muita força política suficiente para eleger prefeito, governador, deputado federal, deputado estadual, em contrapartida se manter no poder e aprovar aumentos como esse. Porque o que as empresas fazem é colocar no papel que aceita absolutamente tudo, pontos em que eles consideram como gastos e como despesas, e compensar e, de certa forma, formular a sua tarifa, a sua nova tarifa, encaminhando isso à AGE,
no caso específico do transporte coletivo. No caso da Energisa, para a ANEEL. Eles pegam, esses órgãos reguladores pegam exatamente essa planilha, aprovam, e quem paga por tudo isso é o consumidor final, que está aí no ônibus agora, está aí no ponto de ônibus agora, esperando essa lata velha para poder, lotada, porque a questão da aglomeração não conseguiu resolver, lotada para ir ao trabalho. Essa é a verdade e a realidade do problema. Esse reajuste aí é da tarifa intermunicipal, Sim, entre Cuiabá e Várzea Várzea Grande. Grande. Agora, lá em Várzea Grande, tem um morador de lá que não tem motivos para reclamar da vida nesse início de ano, viu, professor? Um apostador de Várzea Grande acertou 15 números e faturou 1.700.000 Que beleza, hein? reais na Loto Fácil. Um varzegrandense entrou 2021 milionário. Ele saiu para a cidade industrial, o prêmio máximo da Loto Fácil do último sábado, dia 2. E os números sorteados, para você conferir aí também, foram 01, 03, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23 e o 25. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora foi feita na lotérica Áurea da Sorte, localizada no bairro Construmate, região do Cristo Rei. O apostador investiu o valor mínimo da aposta, que é de R$ 2,50, e além do prêmio máximo, 5 apostas aqui do estado bateram, digamos assim, na trave. Foi. E acertaram 14 números. São 3 de Cuiabá, uma de Salto do Céu e outra de Sinop, e cada uma vai faturar aí um pouco menos, né, do que 1.700.000. Vai ser R$ 1.534,53. E a Loto Fácil ainda pagou prêmios para quem acertou 13, 12 e 11 pontos. Mas mais sorte do que esse morador lá de Várzea Grande, tiveram aquelas duas pessoas, né? Na Mega Sena da virada. 2 acertadores, cada um recebendo o prêmio, né? Assim, generoso, né? De 162.500.000 reais. Cada um, hein? Cada um. Cada um. Mas você sabe que tem algo curioso com relação a essas pessoas que ganham. Você vê, ele fez uma aposta de R$ 2,50 e ganhou 1 milhão e lá vai... 1.700.000. Eu assisti uma matéria uma vez bastante interessante de pessoas que ficam milionárias da noite para o dia. Sujeito que ganha aí 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, né? O tempo médio, né? O percentual de pessoas que se mantêm ricas, nem milionárias são, mas ricas em função do dinheiro que ganharam, né? O percentual é muito pequeno. Cada 10 pessoas, por exemplo, que ganham na Mega Sena, ficam milionários na Mega Sena, 2, 3 permanecem com um bom patrimônio de certa forma. Os demais, num período de 10, 15, no mais tardar 20 anos, acabam absolutamente com tudo e ficam na miséria. É algo interessante, como é que pode o sujeito, por exemplo, há pouco tempo atrás, numa virada de ano, o sujeito ganhou quase 300 milhões de reais, salvo engano, ele e mais um dividiram o prêmio. Ele ficou com 160 e pouco milhões de reais e conseguiu acabar com toda essa fortuna em um período muito pequeno de tempo. Diz que o que parece de oportunistas, de financeiras e oportunistas, para poder arrumar jeito de tomar o dinheiro do sujeito, não é brincadeira. E como aparece amigo novo, né? Amigo novo. Novo. Esse rapaz que ganhou cento e pouco, eu vi a declaração dele, 160 milhões de reais, Lúcio, ele sentava no restaurante, ele chegava no restaurante, entendeu? Ele sentava com o restaurante com 40, 50 mesas, ele pagava a conta de todo mundo. E ele tinha o prazer de dizer, não, aqui eu vou pagar... Mas não é esse último, não. Não é esse último. Não. É um dos ganhadores que ficou na miséria. Ficou na miséria, o sujeito está na miséria, né? E ele ganhou mais de 150 milhões de reais. Isso que acabou com tudo. Como que tem um ditado antigo que fala que dinheiro não aguenta desaforo. Meu avô falava muito isso. Meu avô falava muito isso e meu pai fala isso até hoje. Olha, meu filho, dinheiro não aceita desaforo. E é verdade, né? E uma denúncia grave aqui também, neste início de ano, está aqui no site Hipernotícias. Modelo de Cuiabá acusa empresário de agressão e cárcere privado em Balneário Camboriú. A modelo e digital influencer de Cuiabá, Kedma Oliveira, de 26 anos, gravou uma sequência de stories
né? Fotos e vídeos rápidos que só podem ser visualizados por um período de 24 horas no Instagram, relatando que foi agredida e mantida em cárcere privado pelo filho do seu namorado, um empresário do ramo imobiliário de Cuiabá. As agressões ocorreram na noite de domingo, na cidade de Balneário Camboriú, onde os envolvidos passam as festividades do final de ano. Nas gravações, relata que o Hiper Notícias é possível ver que a influencer possui um corte em um dos lábios e marcas de sangue pelo corpo. Nos vídeos, a modelo cita que não aguenta mais a situação e que foi trancada no banheiro de uma casa pelo agressor. O nome do acusado não será revelado pelo Hiper Notícias. É a informação aqui do site. Ela foi juntamente com o namorado para passar final de ano lá em Balneário Camboriú. Isso é muito comum, né? As pessoas de classe média alta acabam indo para uma região de Trancoso, Balneário Camboriú. E aí, segundo ela, nos stories, eu tive a oportunidade de ver uns 2 ou 3 stories, porque essa notícia é bastante recente, né? A Iviushi colocou no grupo bem cedinho. E ela realmente está bastante agredida, foi bastante agredida, mas agora que eu entendi a notícia com a sua leitura, de certa forma, a agressão então não foi do empresário, do filho do empresário. A informação aqui é de que o agressor é o filho do filho empresário. Do empresário. Essa é a informação aqui. É isso, né? Modelo de Cuiabá acusa empresário de agressão e cárcere privado em Balneário Camboriú. Aí ela relata que foi agredida e pelo mantida em cárcere privado pelo filho do seu namorado, que aí que é o empresário do ramo imobiliário aqui de Cuiabá. Nos vídeos, nos stories, ela pede, pelo amor de Deus, que ela quer sair de lá, que ela está sendo mantida em cárcere privado, ela não tem condições de sair, a família dele, do empresário, não deixa sair de jeito nenhum, e a única alternativa que ela teve foi fazer os stories pedindo ajuda, para que a polícia mesmo, né? Alguém possa tirá-la dessa situação, que ela foi muito agredida, e foi mesmo, né? E que está lá numa situação que não tem como sair de lá. Os stories ainda estão permanentes, estão fixos ainda no Instagram dela, no Instagram dela, né? E o site Hiper Notícias, ele revela aqui também, nessa reportagem, um outro episódio que envolveu essa modelo e digital influencer, a Kedma Oliveira, de 26 anos. Esse outro episódio é de que, no dia 4 de maio de 2017, Kedma tentou um suicídio ao tentar se jogar do portão do inferno na cidade de Chapada dos Guimarães. Ela foi salva por um taxista, Rodrigo Flávio, de 35 anos. Bom, então, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver com a outra. O fato é que todas as vezes que acontece algo com a Kedma, seja a questão da tentativa de suicídio, e essa agora recente, o Instagram dela dispara de seguidores. Dispara de seguidores. Todos querem saber o que aconteceu, querem acompanhar os stories, querem seguir, querem acompanhar, entendeu? Enfim, guardadas devidos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, né, nesse mundo digital, tudo por um post, tudo por um clique, tudo por um selfie, né? Tudo por um número maior de seguidores, a gente realmente fica numa situação completamente delicada, né? Agora é preciso sim, averiguar, essa situação, porque cárcere privado, né? É brincadeira. Porque aqui o relato dela é de cárcere privado e de agressão, né? E de agressão. Aí ela até coloca aqui, né? Tem uma declaração dela que ela fala assim, olha, eu ainda vou sair culpada, porque eles são ricos, eles têm dinheiro, eles têm isso e aquilo, né? Como que uma pessoa, ela pergunta, né? Como que uma pessoa pode fazer isso com uma mulher, né? Não, a situação dela é bastante delicada mesmo, né? Inclusive pelos stories, quem quiser acompanhar e ver, né, as declarações dela, são bastante desconfortáveis, né? Mas ela está numa situação bastante desconfortável. Mas aí é caso de polícia, né? Ela foi agredida, violência contra a mulher, quer dizer, então, aí é a polícia resolver isso aí, né? E os casos aí de, por exemplo, aqui, no caso aqui foi a violência, né? Não terminou em morte, mas, por exemplo, os casos de feminicídio, de janeiro a novembro de 2020, eles aumentaram 42% aqui em Mato Grosso. Demais. Né? Uhum. Aqui em Mato Grosso. Foram mais de 50 feminicídios. Em média,
uma mulher era morta toda semana, né? Então, são números aí extremamente preocupantes, né? E por falar em violência, né, em violência contra a mulher, neste primeiro dia útil, né, de 2021, a gente lembra o seguinte: e aí, hein? E aí, o caso Isabelle Guimarães? O que é que vai acontecer? Hein, professor Haroldo? Pois é, Espera aí. coisa absurda, né? Aí é o seguinte, aí eu volto aqui numa declaração da modelo aqui, da Kedma Oliveira, né? É Oliveira o sobrenome dela? Só confirmar não aqui. sei. Kedma Oliveira. A gente volta aqui numa declaração dela, onde ela coloca o seguinte: olha, eu ainda vou ser culpada dessa história, porque é o seguinte, eles são milionários, né? Patrimônio deles gigantesco, né? Então, eu, apesar de agredida, eu vou sair como culpada. E o caso Isabelle Guimarães, hein? Que tá A polícia, né? O laudo da perícia técnica, o Ministério Público, todo mundo concluiu que não foi tiro acidental. E não aconteceu praticamente nada. Nada. Nada até aqui. Nada. O Poder Judiciário, inclusive, o Tribunal de Justiça, disse o seguinte: olha, por enquanto, não é para a agressora, a amiga de Isabelle, né? Que a matou, né? Com um tiro no rosto, né? Não é para ela ser recolhida, ser apreendida em nenhuma unidade dessa como que é o nome correto? Esqueci o nome. Dessas unidades aí, onde se recolhem aí os menores infratores, né? Ou seja, até aqui não aconteceu praticamente nada, nada em relação ao caso Isabelle, em termos aí de, digamos assim, de punição, né? Tem um inquérito aberto, né? O Ministério Público já denunciou, mas pena mesmo até agora nenhuma. Absolutamente nada. E o mais difícil, né? Imagine, se coloquem na posição da mãe da Isabelle, né? Do irmão da Isabelle, que há pouco tempo atrás perderam o pai num acidente de motocicleta e agora acabaram perdendo a Isabelle num assassinato, né? Porque, de certa forma, tanto a polícia, o Ministério Público, tudo, de certa forma, indicou que realmente foi um tiro intencional. Agora, quando você se coloca na posição da mãe, utilizando o exercício da virtude da empatia, você sofre mais, você sofre muito mais. E é exatamente isso que eu convido e convoco a sociedade mato-grossense a exercitar. Porque, veja bem, imagine se fosse uma filha sua, se fosse um filho seu, né? E você tendo aí, de certa forma, a impunidade inflada todos os dias, diariamente, dioturnamente. É acordar os olhos, a mãe de Isabelle acorda os olhos e presencia diariamente a injustiça. Porque o que mais precisa se fazer para que realmente as medidas sejam tomadas e que as pessoas que cometeram o crime, envolvidas nesse processo, sejam punidas e paguem por isso, né? Alimentar a impunidade em nosso país, seja por falta de celeridade da justiça, seja por inúmeros recursos que existem hoje na justiça brasileira, que os grandes bambambãs, as grandes fortunas conhecem e conhecem muito bem, que têm condições de contratar bons advogados para inventar razões e desta forma manter o seu cliente fora da cadeia, né? Até quando isso vai permanecer? Porque esse crime já se passaram mais ou menos, Lúcio, me corrija, 8 meses? Se eu não estiver equivocado, vou pedir até para a nossa editora lá confirmar, me parece que foi em julho, né? Me parece que foi no mês de julho. Sim, né? No mês de julho. Ou seja, se passaram já praticamente 6 meses. 6 meses. 6 meses. É algo absurdo. Em qualquer outra parte do mundo, certamente nós teríamos um pouquinho mais de celeridade. A justiça brasileira é uma justiça que ela põe a venda... Não concordo com você. Eu discordo. Não discordo. Aqui tem essa celeridade, sim, professor Haroldo. Mas não seja injusto. Para outras coisas. Tem facilidade para as pessoas que não têm patrimônio. Isso. Que não têm dinheiro, não é isso? Exatamente. Que não podem contratar advogados caros, a pesos de ouro. Aqueles que... Nada contra o advogado, não. Né? Ele está baseado na lei, né? Agora eles conseguem fazer assim, um recurso em cima do outro, um recurso em cima do outro. Sim. Ou seja,
E aí vai postergando, vai postergando. Tem uma outra expressão melhor, né? Vão empurrando com a barriga. Sim. Empurrando com a barriga. Exatamente, exatamente. Este final de semana eu tive a oportunidade de assistir uma série bastante interessante sobre o modelo de prisão no mundo, né? E de que forma eles tratam os adolescentes, os bandidos, enfim. Existe uma prisão na Bolívia chamada Tacuru, que é de tolerância zero. Na Alemanha existe uma prisão também para poder ressocializar jovens infratores, que é algo extremamente funcional, mas assim, não se leva muito tempo, Lúcio, né, para poder realmente encarcerar, ou seja, prender as pessoas que, de certa forma, cometem crime desta natureza que nós vimos no caso Isabelle. E é assim, praticamente no mundo todo, ou em países que, de certa forma, a justiça tem celeridade, aqui não. Aqui o sujeito contrata bons advogados, geralmente quem contrata bons advogados, porque tem muito recurso econômico para fazer isso, né? E acabam, de certa forma, virando fumaça o problema, né? A coisa vai sumindo, quer dizer, se não é o Lúcio tocar no assunto hoje, novamente, com relação a Isabelle, fica por isso mesmo, sabe? Vai passando e a impunidade fica cada vez maior. Então, eu me coloco na posição da mãe, justamente para que a minha indignação fique cada vez maior a cada dia que passa. E é esse exercício que a sociedade precisa ter, é esse exercício que os nossos juízes precisam ter. Imagine você que está nos assistindo, você que é juiz, né? Você que lida com a lei, que precisa ter um discernimento, precisa ter um bom senso, precisa ter um conhecimento, um senso de justiça pleno, para que possa dormir tranquilo no seu travesseiro todos os dias. Imagine você na posição desta mãe, considerando que o Ministério Público já se posicionou, a perícia já se posicionou, né? Como fazer justiça numa situação como essa? Está entendendo? Mas isso são trâmites da lei, são ritos processuais, mas até quando o rito processual vai inflamar cada vez mais a impunidade nesse Brasil, nesse nosso país? Né? Independente, quantos escândalos nós presenciamos aí, de Sodoma, de Ararat, sujeito que desvia milhões de reais, bilhões de reais, né? Quantos escândalos nós presenciamos e quantos escândalos são, de certa forma, acobertados por um rito processual. Dizemos casos escandalosos, né? Explorados por toda a mídia e colocados, de certa forma, ampla para a sociedade, milhares de vezes na televisão e até hoje não se tem uma posição com relação a isso. Eu estou dizendo exatamente no caso do Paletó, até hoje não se tem uma posição com relação a isso. Virou réu, virou isso, virou aquilo, foi candidato, se reelegeu, mas até hoje a população, boa parte da população, não sabe exatamente se era propina, se não era propina. Tudo indica que seja, tem delação, tem isso, tem aquilo, mas não se tem uma solução para o problema. E nesse caso da Isabelle, triste. Nesse caso da Isabelle, a garota que ainda nem tinha 14 anos e foi assassinada, porque é isso que a perícia técnica e o Ministério Público concluíram, de que não foi tiro acidental, coisíssima nenhuma, né? De que foi proposital. Proposital. Bom, se não foi acidental... É difícil você entender isso, se não foi acidental, foi proposital, que é um crime doloso. Aí é o seguinte, a tradução disso é o seguinte, quando existe a intenção de matar. Bom, colocado isso, é o seguinte, você falava na justiça. Por exemplo, quem decidiu lá no Tribunal de Justiça que a jovem que foi acusada pelo Ministério Público e pela polícia de matar, de tirar a vida de Isabelle Guimarães, quem decidiu lá no Tribunal de Justiça que ela não deveria ser recolhida a uma unidade socioeducativa? Espera aí, tem que explicar por quê, professor Haroldo. Pois é, mas Espera aí, um magistrado, um juiz, não pode tomar uma decisão dessa depois de uma conclusão do Ministério Público e da Polícia Técnica, dizendo que foi assassinato. E aí? A menor que é acusada de matar, ela não é recolhida por quê? Por que é que ela não é recolhida? Não, e tem um detalhe, tem meninas... Né? É o que diz a lei diz isso. E aí, porque aí é o seguinte, aí todo mundo... Eu não quero crer, eu não quero acreditar que essa decisão não foi tomada pela Justiça, eu não quero acreditar, porque eu confio na Justiça. Eu não quero acreditar que é porque a família dela
possui um patrimônio significativo. Eu não quero acreditar nisso. Deve ter alguma outra explicação, mas ela não foi dada ainda. Não foi dada ainda. Teve apenas a decisão seguinte, de que ela não deveria ser recolhida a uma unidade socioeducativa. Mas por quê? A justiça deve sim essa explicação, deve sim. Essa história de que o magistrado desiste, ele decide lá no processo. Não, não é só isso não. Tem que dar uma satisfação para a sociedade. Espera aí, não só para a sociedade, para a mãe da Isabelle. Para a mãe da Isabelle. Não, e o pior é o seguinte, existem casos semelhantes, inclusive no mesmo dia que aconteceu o problema. Entrou uma adolescente presa lá na unidade policial. E continua presa, dia, você está entendendo? Quer dizer, sabe, e continua presa. São casos semelhantes, né? Semelhantes do mesmo caso da Isabelle, em que meninas infratoras estão lá no centro socioeducativo, como é o nome? Unidade socioeducativo, tá? Estão presas, estão lá recolhidas, não vou dizer presas, estão recolhidas, tá? Nessa unidade, né? E Isabelle não está, a menina não está, não foi recolhida. E a justiça simplesmente se pronuncia dizendo o seguinte, não tem motivo algum dela ser recolhida. Qual motivo foi esse? Exatamente isso, essa é a indignação por parte nossa aqui e certamente por boa parte da sociedade mato-grossense. É algo que, né, é justiça para rico e justiça para pobre, são duas justiças, é isso? É assim que funciona a justiça nesse país? A verdade é que a justiça, para quem tem dinheiro, funciona muito, mas muito melhor do que para os pobres. Aí é o seguinte, aí é justiça ou é injustiça? Não, essa é a pergunta que se faz. E o seguinte, agora há pouco a gente falava aqui do caso lá do balneário Camboriú, né? Da modelo e influencer digital, a Kedma Oliveira, e temos aí uma foto, né? Temos aí uma foto que ela postou lá nas redes sociais dela, né? Com a boca aí ferida, né? Então, só para complementar essa informação que a gente havia dado agora há pouco aqui na notícia de frente. E uma outra nota triste aqui, né? Sobre as vítimas da Covid-19. Como tem aumentado, hein, Lúcio? Aqui em Mato Grosso já morreram mais de 4.500 pessoas. Mais de 4.500 pessoas. É só registrar aqui o seguinte, lá na Grécia morreram menos pessoas do que já morreram aqui em Mato Grosso. Os casos lá são menores do que os nossos e está em lockdown. Bom, mas voltando aqui, ó. E os Estados Unidos vive um problemaço também, né? Nesse final de semana morreram milhares de pessoas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já vive um colapso no sistema de saúde absoluto. Nunca se morreu tanta gente por conta da Covid-19. Me parece que foram 50 mil pessoas. Exatamente. E morreram mais pessoas do que no ataque de 11 de setembro. É uma coisa absurda o que está acontecendo nos Estados Unidos. E as vacinas estão aí, algumas já criando algumas sequelas, né? Poucas comparado pela quantidade de pessoas que estão sendo vacinadas, né? O Israel já vacinou mais de 1,5 milhão de pessoas, né? E tem 4, 5 casos de sequelas com a vacina Pfizer. Israel vacinou quantos? 1,5 milhão praticamente. 1,5 milhão de pessoas. De pessoas. E aqui no Brasil, ninguém foi vacinado. Não, por enquanto ninguém foi vacinado. A vacina não chega. Primeiro o seguinte, lá atrás, quiseram negar a doença. Agora o seguinte, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, respeitadíssima, com técnicos de altíssima competência, mas atrapalha o seguinte, a maldita interferência política. Isso mesmo, lá atrás o seguinte, quiseram negar a doença, falando em gripezinha. E agora? Quando interferem politicamente na Anvisa, estão negando o quê? A cura. Será que é isso? Mas espera aí, a gente ouve falar o seguinte, olha, nós não podemos fechar o comércio, nós não podemos parar a economia, mas espera aí, não é a vacina que pode nos livrar de todo esse problema que nós estamos enfrentando? Espera aí, porque aqui 50 países no mundo todo estão vacinando os seus habitantes e aqui o seguinte, a gente não sabe quando isso vai ocorrer. Exatamente. É uma vergonha. Olha o seguinte, os nossos governantes precisam de criar juízo. Todos eles. Porque é o seguinte, tem a briga aí para saber quem é o pai da vacina.
O que é triste, né? Enquanto isso, o povo está morrendo. Povo está, por exemplo... Inclusive quem tomou vacina. Isso que é o mais interessante. Isso que é o mais interessante. Você pega, por exemplo, lá em Israel, você tem praticamente 1,5 milhão de pessoas vacinadas com Pfizer. Estados Unidos também, uma boa parte da população vacinada por Pfizer. Existem pessoas que tomaram a vacina Pfizer e contraíram a doença, foram contaminadas com a Covid-19. Não, mas ela tem um período também. Exatamente, por conta do período. A vacina tem um período para começar a fazer efeito. Por isso 8 dias, é para que as pessoas não confundam o seguinte, olha, porque tem gente que prega aí nas redes sociais... Não, o sujeito toma vacina e vai para aglomeração. Tem gente que prega nas redes sociais que não é para tomar vacina. Não, bobagem. São irresponsáveis. Irresponsáveis. Quem faz isso lá na rede social, que prega para não tomar a vacina... É mais do que irresponsável. Você pode ter até o direito. Irresponsável. Você tem o direito de ter medo da vacina, isso é natural. Mas o medo é consequência, sobretudo, da falta de comunicação. Ou uma comunicação ruim por parte do governo. Isso não é a primeira vez. Outras vezes, em meio a outras pandemias que nós passamos no Brasil, o governo sempre teve muita dificuldade de informar com relação a essa questão de vacinas. E existe uma politicagem muito grande com relação às vacinas, né? Nós temos um espectro de 4 ou 5 boas vacinas que poderiam já, de certa forma, estarem sendo aplicadas em nosso país, mas uma hora não tem a vacina, quando tem não tem o suficiente, a Anvisa trava, aí você não tem seringa para aplicar, enfim, uma série de problemas, né, que estão acontecendo e o governo tem dificuldade de ajustar tudo isso. Mas o pior de tudo, a indignação com relação às vacinas, com relação à Covid-19, como que o brasileiro, aí eu digo tanto por parte do governo federal, por parte do governador Dória, como que os nossos governantes, ou boa parte dos nossos políticos, são oportunistas por natureza. Eles querem atropelar a ciência, eles querem atropelar absolutamente tudo para poder, de certa forma, ganhar em notoriedade, para que futuramente possam ser candidatos a presidente da República e ter um mote forte de campanha, e se esquecem exatamente da população. Essas vacinas são importantíssimas, né? E devem ser analisadas de forma criteriosa pela Anvisa e de forma imparcial. A Anvisa é um instituto importantíssimo, estão pressionando, jogando um peso nas costas da Anvisa gigantesco para que libere a vacina, para que se vacine todo mundo, né? O mais rápido possível. E o pior de tudo, que ficam batendo cabeça um com o outro, um atingindo o outro, xingando o outro de certa forma, né? Essa negligência, de certa forma, também por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, de insistir e declarar que eu não vou tomar vacina, eu não quero tomar vacina, por parte de um chefe de Estado, isso é muito ruim. Do ponto de vista de imagem, é muito ruim, né? Ele não evita aglomerações, ele não utiliza máscara, sabe? Tudo isso é muito ruim, apesar de ele ter boas intenções em outras coisas, sabe? Não estou dizendo que o governo é ruim, eu estou dizendo que a atuação de um chefe de Estado ele deve ser admirado. E quando ele age dessa forma, boa parte da sociedade não consegue admirar o presidente Jair Bolsonaro. Só quem admira ele numa atuação como essa, de sair, por exemplo, de cima de um barco, por exemplo, na praia de final de ano, na praia lá oh, meu Deus, Guarujá? No Guarujá, mergulhar, sair nadando no meio do povo, abraçando um ao outro. Isso não pode ser repetido. Você vê que o mundo todo tentando evitar aglomerações, as pessoas do grupo de risco em casa ainda, o número de pessoas mortas, de óbitos, aumentando a cada dia de forma exponencial, é uma coisa absurda, né? E boa parte dos governantes, aqui em Cuiabá, em Mato Grosso não é diferente, né? Todo mundo querendo ser pai de vacina, todo mundo querendo dizer o seguinte, não, essa é a vacina do Brasil. Inclusive o carregamento que chegou da nova Coronavac Sinovac, chegou em São Paulo semana passada, já chegou com um adesivo gigantesco no container, a vacina de São Paulo, a vacina do Brasil, quer dizer, subentendendo assim, o Dória é o cara, tá entendendo? Não é assim, gente. Que seja a vacina. E nesse caso da vacina, o Bolsonaro também não é o cara. Não é, ninguém é o cara, ninguém é. Também não é o cara. Entendeu? Ou seja, eles patrocinam uma guerrinha política idiota, onde a população é a grande prejudicada. E só lembrando o seguinte, são 2 doses a vacina. Né? 2 doses, são 2 isso, doses. Não 8 e 20 dias, Não é a primeira dose, porque lá na rede social, o camarada chega e fala, fulano tomou a vacina e foi contaminado. Ou seja, é o irresponsável, é o seguinte, é quase um criminoso ao fazer propaganda contra a vacina, porque é o seguinte,
vão continuar questionando a ciência? Espera aí, se essas agências aí que analisam, que verificam, né, que dão lá o atestado, olha, pode aplicar a vacina que ela tem segurança. E aí, esses quase criminosos vão continuar fazendo esse trabalho indecente com essa pregação horrível lá nas redes sociais? E você vê o quanto que é difícil e quanto que é incompetente em partes do poder público, né? Paralelamente a isso, né, você vê esse esforço todo do governo federal, governadores batendo cabeça, querendo vacina, aquela pessoa toda. Correndo por fora estão clínicas particulares, grandes grupos empresariais do setor da área da saúde, né? Clínicas, laboratórios que fizeram, de certa forma, Lúcio, né, um joint venture, né, uma união entre essas empresas, estão já adquirindo 300 milhões de vacinas, buscando comprar vacinas, entendeu? Para poder ter nas clínicas particulares. É mais fácil, agora em janeiro, nós termos as vacinas, de certa forma, que já foram, entre aspas, liberadas pela Anvisa, tá? Nas clínicas particulares, aí quem tem grana vai vacinar, tá? Do que necessariamente a população mais pobre que está morrendo, porque quem não tem dinheiro está morrendo, quem tem dinheiro está indo daqui para São Paulo, vai para onde ele quiser, né? Essa história nós já conhecemos, inclusive médicos renomados, deputados conhecidos, né, que abandonaram o sistema de saúde aqui no estado do Mato Grosso para poder se tratar em grandes hospitais e acabar se curando, entre aspas. Alguns tiveram até sequelas. Mas a grande população, essa que precisa ir lá no centro de triagem para poder ver se está com Covid-19 ou não, que não tem dinheiro para comprar o remédio muitas vezes, é exatamente essa turma que está aumentando, engrossando essa estatística de morte que o Lúcio disse aqui. E vem aumentando cada vez mais. Me lembro que semana passada, 27, passou para 32, 35, 45, 50% de ocupação já de UTIs. Já passou de 50. Já passou de 50. Passou de 50. Já passou de 50. Vai parar onde isso? Nós chegamos a 97. Chegamos a 97. Não adianta agora vir deputado, prefeito, governador, com um discurso bonito, dizer assim, olha, agora é o seguinte, realmente aumentou, vamos acabar com as festas de anos, as aglomerações. Pô, e o vírus na época da eleição? Esqueceu, tirou férias? Está entendendo? Que agora vem com o discurso lindo de que agora ninguém pode fazer aglomeração, ninguém tem mais cabeça para poder viver em isolamento. Só a vacina para salvar agora a sociedade mato-grossense, sociedade brasileira. Né? Nós somos reféns de incompetência na maioria das vezes. Né? E somos vítimas. Vítimas, porque quem deveria dar exemplo à época da eleição não deu. Não deu e fez inúmeras aglomerações. E hoje a conta chegou. Ter aumentado o número de UTIs foi por conta exatamente disso. A população precisa saber que foi exatamente por conta disso, porque o vírus não tirou férias na época da eleição, não. Pelo contrário, ele se multiplicou e multiplicou muito, contaminou milhares de pessoas. E agora, no final de ano, tivemos sim milhares de festas clandestinas de Natal, de Ano Novo, tá? Que vai, de certa forma, explodir nos próximos 14 dias o aumento, infelizmente, o aumento de ocupação de UTIs aqui na cidade de Cuiabá e no estado do Mato Grosso inteiro. Pode esperar que a conta vai chegar, porque se faltou algo por parte dos nossos governantes foi responsabilidade social. E é claro que por boa parte da população também. Mas deveriam ter dado exemplo e não deram. E planejamento, zero. Zero. Antes de ir para o intervalo comercial, só registrar aqui, você falou aqui que o país é refém da incompetência. Esse aqui é só um exemplo, né? Aliás, um grande exemplo. Governo federal suspende exportação de seringas e agulhas. É isso aí. Agora que ele está vindo aqui para suspender a exportação de seringas e agulhas. Como será, hein, que o governo federal pretendia imunizar a população? Assim, Haroldo, ó? Com o dedo? Não, então um detalhe importante. Não, espera aí, é falta de planejamento puro e simples, é não dar atenção que deveria ter dado a essa pandemia. Eu vou dizer, veja bem, eu vou dizer que você tem razão, Lúcio, pelo seguinte, foi dado um decreto por parte do governo federal, salvo engano, no mês de junho ou julho, autorizando, de certa forma, a exportação, né? A exportação de seringas e tal. Só que, veja bem, em junho e julho, nós estávamos já no ápice da pandemia. No ápice de pandemia, quer dizer, o ministro, à época,
deveria ter pensado de forma planejada de que forma, tanto é que a AstraZeneca já estava no Brasil, já estava desenvolvendo em parceria com o Instituto Butantan a vacina, né? Quer dizer, então o que faltou faltou expertise, né? Faltou expertise, olhar a longo prazo, médio e longo prazo, para que realmente nós pudéssemos ter seringa, tivéssemos todas as matérias-primas suficientes para vacinar todo mundo. Não pensaram nisso. Tanto é que ventilou-se à época uma vacina em outubro, né? Tá? Mas não saiu. Está saindo agora. Professor, rapidinho aí o seu destaque aí, antes da gente ir para o intervalo comercial. Olha, eu acho assim que um chefe de Estado, alguém que se posiciona, um secretário de Estado, por exemplo, né, alguém que está como um homem público, que é um homem público, ele tem que tomar muito cuidado com as palavras. Uma vez ditas as palavras, elas não recuam, não tem jeito, né? Elas têm um peso e esse peso pode ser assim, pode criar uma consequência muito ruim, muito ruim para a sociedade e para todos aqueles que recebem esse tipo de informação. Nesse final de semana, né, nós temos 1, 2, 3, 4 manchetes só falando de VLT o tempo todo, né? E o Mauro Carvalho, eu acho que ele foi bastante infeliz na declaração dele de dizer o seguinte, ele generalizou, né? Dizendo o seguinte, olha, quem defende o VLT defende a corrupção. Não é bem assim. Pode até existir um fundo de verdade na afirmação de Mauro Carvalho, mas a gente não faz declarações com essa envergadura, com esse peso, né, frente a uma situação como essa em que vive essa tentativa do governo de mudança de modal, de VLT para BRT. O meu comentário será exatamente nesse ponto e de que forma governo e prefeitura continuam batendo cabeça um com o outro e a sociedade chupando o dedo e observando o que é que vai dar com relação a essa questão de mudança de modal, que, como eu já havia dito na semana passada, é mais uma guerra que está apenas começando. E antes da gente ir para o intervalo comercial, só dizendo o seguinte, que quando a gente voltar, nós vamos falar de uma promessa, professor. Estão fazendo aquelas de início de ano, tomara que dê certo, hein? Tomara que dê certo. E essa promessa é o seguinte, enterrar o apelido Casa dos Horrores. A gente volta daqui a pouco.